Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com você e muito felizes em sabermos que vocês estão aí nos acompanhando. Esperamos que vocês tenham passado uma excelente semana e que estejam aí prontos e relaxados para ouvir o nosso programa de hoje, que está recheado de coisas bacanas. Teco, como é que vai ser hoje? Vai ser uma oração? Vai ser alguma coisa diferente? Como é que a gente vai começar o nosso programa de hoje? Dessa vez eu não vou fazer uma pequena oração com você. Veio um comentário me perguntando assim: Teco, por que você não manda pra gente uma oração sobre prosperidade? E eu achei interessante esse comentário e hoje nós vamos fazer diferente então. Eu vou fazer aqui um comentáriozinho breve a respeito dessa colocação e vou fazer uma pequena oração para prosperidade, como foi pedido para nós. Você me acompanha aí. Eu queria que você pensasse antes, é a minha opinião a respeito da prosperidade, da riqueza e de tudo isso. Tudo aquilo que a gente recebe sem dar alguma contribuição, não tem solidez, não tem raiz, não tem base. Então a tendência é não durar. Isso tem muito a ver com frases do nosso Mestre Jesus. Uma delas que para mim simboliza isso, é quando ele diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu acredito que ele não esteja fazendo nenhuma referência a casamento, por isso que dá tanta polêmica. Ele está dizendo que as coisas que são unidas a partir do respeito, da dedicação, do amor, da entrega, o homem não separa, porque estas coisas foram unidas em nome de Deus. É mais ou menos isso que eu acredito que ele esteja dizendo quando ele mencionou, quando ele falou a respeito desta frase. Então, eu queria que vocês pensassem o quanto a prosperidade está ligada, pelo menos para mim, à minha dedicação, à relação que eu tenho com as coisas. Se eu me dedico como eu estou fazendo agora, se eu faço as coisas com entusiasmo, que é uma palavra muito importante, se eu ajo na vida de bom grado, com respeito, com dedicação, com amor, eu estou caminhando para a prosperidade. Eu estou caminhando para esse lado que esse nosso amigo pediu para que a gente falasse. Então, uma oração de prosperidade é uma oração onde eu tenho que me colocar pronto para a vida, onde eu tenho que perceber que eu estou fazendo as coisas com dedicação e com boa vontade. Uma vez eu conversei com um senhor que, quando me procurou, me disse que tinha muita mágoa do pai, porque o pai havia abandonado a família e ele passou a ser pai da própria mãe, enfim. E eu disse para ele: você não vai andar na vida enquanto você não respeitar e honrar este homem. Ele é seu pai e pronto. E ele me disse assim: o que tem a ver prosperidade com eu perdoar ou eu honrar meu pai, como você está dizendo, Teco? E daí vem a nossa pequena oração. Lembrando ainda um pouco desse homem, antes de eu falar, ele dizia para mim que ele lutava, se dedicava a tudo que ele podia, fazia tudo, enfim, para ter solidez, para conseguir conquistar aquilo que ele imaginava.
mas ele ainda não havia feito algo fundamental, que é a gratidão, é o agradecer. Ah, mas meu pai abandonou, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. A herança não é só financeira. E mesmo que este pai tenha feito isto, ele trouxe para você, ele te trouxe para a vida, vamos dizer assim. E foi o que eu disse a este homem. Eu falei, a partir do momento que você levantar o seu pensamento e aceitar que este pai, mesmo que não tenha agido de uma forma muito satisfatória, vamos dizer assim, ele é o que trouxe você para a vida. Então, se você já recebe dele este bem, você vai conseguir, desta maneira, encontrar o caminho da prosperidade, porque não tem bem maior que a vida, eu disse a ele. E naquele dia nasceu um pensamento, junto com esse senhor. E nós falamos algo do tipo juntos, e é o que eu vou mais ou menos lembrar e repetir aqui com você. Estou agradecendo a meu pai e minha mãe pelo fato de me ter dado a vida de Deus, a qual está acima de qualquer razão e transcende todas as coisas do mundo material. E quando eu faço essa oração, em gratidão aos meus pais, eu sempre incluo meus avós e meus tios, porque se meus pais me deram a vida e não há nada maior do que este bem, não há nada que se compare a isto, não é? Meus tios e meus avós honraram este bem, eles cuidaram, eles acompanharam. Então, prosperidade, para você que está me ouvindo, tem muito a ver com isto, com o quanto eu vou primeiro valorizar o maior bem de todos. E vamos continuar aí com vocês, David e Bruna. E como sempre, está aqui ao meu lado já a Bruna Bartolo, nossa terapeuta em radiestesia, tarô e astrologia. Tudo bem contigo, Bruna? Tudo bem comigo, David. E vocês, ouvintes, como estão? Esperamos que estejam bem mesmo, que estejam em paz e equilíbrio aí desde o nosso último encontro. Lembrando que para você participar do nosso programa, você pode mandar o seu WhatsApp para o 019 99 444 7312 ou pode participar através do chat do YouTube, mandando a sua mensagem, sua data de nascimento. Tem também os nossos canais no Instagram, que é o @você em sintonia, a nossa página no Facebook, que é Você em Sintonia, e o nosso canal do YouTube, que é Você em Sintonia. Qualquer um desses meios você pode se comunicar conosco, mandando pergunta, colocando a sua data, fazendo seus comentários. São sempre muito bem-vindos, porque a participação de vocês é essencial para nós. Teco, agora temos aqui a ouvinte Joelma. A Joelma é de São Paulo. Ela nos procurou através do WhatsApp pedindo ajuda. Ela alega ser frustrada. É uma reclamação dela. E em função disso, se sente muito irritada e age com muita agressividade com as coisas que ela julga que a deixam frustrada. O que a gente pode dizer para ela? Né? Como é que a gente pode ajudar a nossa ouvinte, Joelma, em relação a isso, Teco? Joelma, eu costumo dizer que a frustração é silenciosa. Eu observo que a maior parte das pessoas nem percebem o quanto elas carregam de frustração dentro delas. As pessoas se frustram muitas vezes por questões profissionais, ou porque estão insatisfeitas com a própria aparência, ou porque não conseguiram realizar muitas coisas na vida, enfim. Mas grande parte destas frustrações, elas não são claras. Por isso que eu digo que é silencioso, Joelma. A pessoa vive aquilo, mas ela não percebe o quanto aquilo realmente a incomoda. E a frustração, além dela ser silenciosa nesse aspecto de você não perceber direito o quanto essas coisas te incomodam, ela também é silenciosa no sentido de você se tornar crítica, agressiva, de você se tornar uma pessoa rabugenta, pessimista, negativa, e você achar que isso é seu, é da tua natureza, que você é assim mesmo,
que você não vê muita beleza nas coisas e mal percebe que no fundo isso tudo está ali justamente porque você traz com você uma boa carga de frustração. Como lidar com frustrações, né? As frustrações fazem parte da vida, elas vão acontecer sempre, inevitavelmente. O importante é você saber que você, identificando e percebendo aonde você está se sentindo frustrado ou frustrada, você ter elementos para lidar com aquilo de uma forma diferente desta que eu falo que é silenciosa, que é jogar isso para dentro de você e aquilo ficar ali como se estivesse dentro de um presídio. A gente pensa que porque põe no presídio, um modo de falar, né? Isso está ali quieto, adormecido, mas não está. A gente pensa que a gente isolou aquilo, por isso que eu uso o termo de presídio, né? Mas não isolou, não. Aquilo continua ali pulsando, vibrando e fazendo justamente a pessoa ficar rabugenta e crítica e tudo. Então o primeiro passo é identificar o que será, o que está me frustrando, o que está me trazendo tanto mal-estar assim, né? E o segundo passo é sempre procurar uma maneira criativa, oportuna, positiva de lidar com aquilo, de contornar aquilo. Se você identifica, por exemplo, que você tem alguma frustração profissional, você gostaria de ter estudado sei lá o que e não pôde, você tenta fazer uma reparação, tenta fazer com que aquilo possa ser trabalhado de alguma maneira, né? Mas não que fique ali parado, preso dentro de você como uma mágoa, como uma dor, porque isso traz essa negatividade toda. E essa negatividade toda, ela reflete no organismo das pessoas. O organismo, a parte física, né? O nosso corpo, ele não aguenta tanto peso de negatividade, de mau humor. Ele começa a mostrar certos sinais e ele começa a gritar. Então algumas pessoas têm, por exemplo, problemas na vesícula, algumas pessoas têm problemas de má digestão. Muitas vezes essas coisas vêm dessa carga de frustração que é jogada sobre o corpo, porque aquilo que eu trago na minha vida emocional, ela também tem um reflexo direto no meu corpo. O ideal, vamos lembrar um pouco Jesus aqui, orai e vigiai, é ter mais atenção sobre você mesmo. É ficar mais ligado ao que está acontecendo com você. É saber melhor o que está te incomodando e o que não está. E quando alguma coisa te incomoda, como eu te falei, o ideal é que você tente criar uma forma de lidar com aquilo. Não lidar com aquilo de uma forma, jogar para dentro como se fosse justamente o que eu chamo de presídio. Não fazer isso. Eu vou tentar lidar com aquilo. Eu não pude estudar o que eu almejava, mas eu posso fazer tal curso. Ou eu posso comprar livros sobre tal assunto. Não é a mesma coisa. Não é. Mas você está provocando um movimento. Você está fazendo com que aquilo não fique preso ali dentro como um grande mal-estar. Na verdade, no fundo, eu acho que a gente tem que colocar mais valor na vida, na existência. Porque se eu valorizo a vida, o viver, eu não vou ficar alimentando frustrações. A minha vida tem mais importância, não é? Agora, se eu não dou tanto valor à existência, à vida, eu começo a valorizar coisas que não deviam ter tanto valor. Aí eu passo a ficar mais vezes mal-humorado, agressivo e tudo aquilo que eu disse para você, Joelma. Espero ter ajudado. Um grande abraço e obrigado pela pergunta. Bom, agora nós vamos direcionar aqui o assunto para a Val Ribeiro, que é nossa especialista em constelação familiar. Então o Marcelo, ele nos procurou falando de sua relação com o seu pai, né? Disse o seguinte, que ele tem um relacionamento muito ruim com o pai. Diz que sentem muita mágoa um do outro, chega a pensar que não se aceitam. Bom dia, Val, né? Bem-vinda de volta. O que você pode dizer então ao nosso ouvinte Marcelo, que tem essa dificuldade de relacionamento com o pai dele? Ele diz que envolve mágoa, que não se aceitam. De que forma você pode orientá-lo em relação a isso? Bom dia, David. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Tô bem. Passei uma semana bem feliz com essa nossa possibilidade de troca de informações, de sintonia para olhar para a vida. Então temos uma pergunta do Marcelo. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Vamos lá.
Quando falamos de mágoa de nossos pais, é necessário que a gente consiga olhar além, ou seja, olhar para um pai real, tirar o julgamento. Qual é a história desse pai? O seu destino? Às vezes, temos o que chamamos em constelação de movimento de amor interrompido ao pai. O pai é o primeiro outro em nossa vida. E diante de nossos pais, nós somos pequenos. Os nossos pais, a figura paterna, ela nos coloca diante da realidade da vida, do mundo. Nós carregamos um caminho muito antigo nessa relação com o pai. E Marcelo, você tem a vida, nós temos a vida, e isso nós jamais vamos conseguir devolver aos nossos pais. É preciso seguir na vida, seguir em frente. É preciso me alegrar com as coisas boas, com as coisas que eu não gosto também. Para de brigar com essa emoção. Concorde com ela. Desista de querer uma resposta. Se renda à essência do amor. Marcelo, eu vou te propor, se for possível, é claro, que você faça um exercício com seu pai. Pergunte a ele sobre a infância dele. Procure ouvir, ouça a história dele. Porque talvez esta emoção, este sentimento, não seja só seu, seja do seu pai para com o pai dele. E você precisa concordar. É um caminho, essa decisão de concordar. É um caminho a ser construído para que você possa mudar e saltar da emoção que dói para uma emoção mais leve. Então esta emoção, ela precisa ser trabalhada. Não tente entendê-la, querer uma resposta. Use o seu coração para tornar o seu pai real e aceitá-lo como ele é, sem cobrança, sem exigência. Obrigada, Marcelo. Muito legal então, Val. Então, Marcelo, espero que a gente consiga te ajudar de alguma forma aí a reverter e a resolver ou acalmar pelo menos aí essa relação e aproximar você um pouco mais de seu pai. Estamos aqui torcendo para isso e vai nos mantendo informado então, tá bom? Teco, agora temos aqui a ouvinte Joelma. A Joelma é de São Paulo. Ela nos procurou através do WhatsApp pedindo ajuda. Ela alega ser frustrada, é uma reclamação dela. E em função disso, se sente muito irritada e age com muita agressividade com as coisas que ela julga que a deixam frustrada. O que a gente pode dizer para ela? Né? Como é que a gente pode ajudar a nossa ouvinte, Joelma, em relação a isso, Teco? Joelma, eu costumo dizer que a frustração é silenciosa. Eu observo que a maior parte das pessoas nem percebem o quanto elas carregam de frustração dentro delas. As pessoas se frustram muitas vezes por questões profissionais, ou porque estão insatisfeitas com a própria aparência, ou porque não conseguiram realizar muitas coisas na vida, enfim. Mas grande parte destas frustrações, elas não são claras. Por isso que eu digo que é silencioso, Joelma. A pessoa vive aquilo, mas ela não percebe o quanto aquilo realmente a incomoda. E a frustração, além dela ser silenciosa nesse aspecto de você não perceber direito o quanto essas coisas te incomodam, ela também é silenciosa no sentido de você se tornar crítica, agressiva, de você se tornar uma pessoa rabugenta, pessimista, negativa, e você achar que isso é seu, é da tua natureza, que você é assim mesmo, que você não vê muita beleza nas coisas e mal percebe que no fundo isso tudo está ali justamente porque você traz com você uma boa carga de frustração. Como lidar com frustrações, né? As frustrações fazem parte da vida, elas vão acontecer sempre, inevitavelmente. O importante é você saber que você, identificando e percebendo aonde você está se sentindo frustrado ou frustrada,
você ter elementos para lidar com aquilo de uma forma diferente desta que eu falo que é silenciosa, que é jogar isso para dentro de você e aquilo ficar ali como se estivesse dentro de um presídio. A gente pensa que porque põe no presídio, no modo de falar, né? Isso está ali quieto, adormecido, mas não está. A gente pensa que a gente isolou aquilo, por isso que eu uso o termo de presídio, né? Mas não isolou, não. Aquilo continua ali pulsando, vibrando e fazendo justamente a pessoa ficar rabugenta e crítica e tudo. Então o primeiro passo é identificar o que será, o que está me frustrando, o que está me trazendo tanto mal-estar assim, né? E o segundo passo é sempre procurar uma maneira criativa, oportuna, positiva de lidar com aquilo, de contornar aquilo. Se você identifica, por exemplo, que você tem alguma frustração profissional, você gostaria de ter estudado sei lá o que e não pôde, você tenta fazer uma reparação, tenta fazer com que aquilo possa ser trabalhado de alguma maneira, né? Mas não que fique ali parado, preso dentro de você como uma mágoa, como uma dor, porque isso traz essa negatividade toda. E essa negatividade toda, ela reflete no organismo das pessoas. O organismo, a parte física, né? O nosso corpo, ele não aguenta tanto peso de negatividade, de mau humor. Ele começa a mostrar certos sinais e ele começa a gritar. Então algumas pessoas têm, por exemplo, problemas na vesícula, algumas pessoas têm problemas de má digestão. Muitas vezes essas coisas vêm dessa carga de frustração que é jogada sobre o corpo, porque aquilo que eu trago na minha vida emocional, ela também tem um reflexo direto no meu corpo. O ideal, vamos lembrar um pouco Jesus aqui, orai e vigiai, é ter mais atenção sobre você mesmo. É ficar mais ligado ao que está acontecendo com você. É saber melhor o que está te incomodando e o que não está. E quando alguma coisa te incomoda, como eu te falei, o ideal é que você tente criar uma forma de lidar com aquilo. Não lidar com aquilo de uma forma, jogar para dentro como se fosse justamente o que eu chamo de presídio. Não fazer isso. Eu vou tentar lidar com aquilo. Eu não pude estudar o que eu almejava, mas eu posso fazer tal curso. Ou eu posso comprar livros sobre tal assunto. Não é a mesma coisa. Não é. Mas você está provocando um movimento. Você está fazendo com que aquilo não fique preso ali dentro como um grande mal-estar. Na verdade, no fundo, eu acho que a gente tem que colocar mais valor na vida, na existência. Porque se eu valorizo a vida, o viver, eu não vou ficar alimentando frustrações. A minha vida tem mais importância, não é? Agora, se eu não dou tanto valor à existência, à vida, eu começo a valorizar coisas que não deviam ter tanto valor. Aí eu passo a ficar mais vezes mal-humorado, agressivo e tudo aquilo que eu disse para você, Joelma. Espero ter ajudado. Um grande abraço e obrigado pela pergunta. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também com imenso prazer de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa.
Estamos chegando então aqui ao nosso intervalo, a gente vai dar uma paradinha, a gente vai tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouquinho. Até já! Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Você em Sintonia. Para você que chegou agora, perdeu a nossa primeira parte, tivemos o caso Marcelo, em que ele trouxe para nós problemas de relacionamento com o pai, e nós buscamos orientação com a Val, que é a nossa especialista em constelações familiares. Também falamos um pouquinho do caso Joelma, em que ela relatava questões a respeito de frustração, certo? Agora a gente vai passar para o David, porque parece que tivemos mais participações de ouvinte. É isso, David? É isso mesmo, Bruna. Hoje, de fato, o nosso programa está recheado de participação de ouvintes. Eu já quero agradecer a participação de todos. E façam como todos, então, participem. Mandem a sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 019 99 444 7312, tá? Então mandem a sua mensagem, a sua pergunta, divida conosco para que a gente possa continuar construindo um programa que seja bacana para vocês, nossos ouvintes, ok? E se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, aproveite, inscreva-se aí no nosso canal se não for inscrito, ative as notificações para que você fique sempre ligadinho e sempre em sintonia aí conosco, tá certo? Teco, como eu disse, né, os ouvintes estão participando do nosso programa, e aí temos também agora o caso da Denise. A Denise, ela é uma ouvinte também assídua nossa aqui e participa sempre através do WhatsApp, né? Ela é de São Paulo. E aí ela ouvindo o nosso programa, ela percebeu algumas coisas na vida dela. Ela disse o seguinte, que agora, em função da quarentena, ela começou a perceber que tenta agradar o marido o tempo todo, né? Ela faz de tudo para agradar o marido, né, nesse período de quarentena. Ela quer saber se isso faz sentido e se deve continuar agindo dessa forma, né? Tá sempre disponível e querendo agradar o marido. O que você pode dizer para Denise e aos ouvintes em relação a isso, Teco? Olá, Denise, você pergunta aqui para nós a respeito do sentido, se faz sentido você tentar agradar tanto o seu marido. Isso, eu tenho certeza, vai servir para muita gente, porque muitas pessoas nem percebem o quanto elas fazem isso, o quanto elas acabam ficando muito ligadas à tentativa e à necessidade de agradar alguém, não é? Denise, o sentido que você me pergunta se tem em agradar os outros está ligado ao quanto eu estou realmente inteiro nesta situação. Vou explicar. Se eu estou me colocando de verdade numa relação, se eu estou sendo intenso, se eu estou participando daquilo de verdade, não é uma situação artificial, mentirosa, onde eu estou fazendo um gênero, onde eu estou fazendo um papel, eu estou sendo o que eu sou, aí faz sentido. Eu posso até querer agradar alguém, mas não é o agradar alguém que está errado. É como eu estou fazendo isso, Denise. Se eu quero agradar alguém me anulando, se eu busco agradar alguém abrindo mão daquilo que eu penso e do que eu sou, fica muito difícil, né? Quantas vezes eu escuto no consultório, eu fazia tudo para ele, eu ia nos lugares que ele queria ir. Então isso, muitas vezes, é uma autoanulação. A pessoa não está fazendo aquilo porque ela está se vendo naquilo, porque ela está curtindo aquilo. Ela está fazendo aquilo para agradar o parceiro ou a parceira. Isso não faz sentido. É uma mentira. É algo que mais cedo ou mais tarde vai provocar uma questão como essa que você coloca para nós. Então eu preciso me ver nas coisas. O sentido não é por causa do outro, Denise. O sentido tem que ser por mim. Eu faço aquilo porque aquilo tem sentido para mim. Por que vocês estão fazendo rádio? Porque nós temos ligação com isso, isso faz sentido, é muito agradável trocar com o ouvinte, é muito bom estar aqui. Então, se eu estou agradando, que ótimo, é uma consequência, mas eu não posso fazer um rádio querendo agradar.
Porque mais cedo ou mais tarde, as pessoas que estão ouvindo a gente do outro lado vão falar: puxa, esse cara é artificial, esse cara está querendo me agradar, esse cara não está falando coisas que eu acredito. Então, ou eu sou inteiro, ou eu sou intenso, ou eu participo das coisas, ou eu vou apenas fazer um determinado ato ou comportamento para buscar agradar as pessoas. Aí um dia, mais cedo ou mais tarde, ou a pessoa vai falar: escuta, isso aqui não faz sentido, né? Porque a gente percebe que o outro não está ali tão presente assim, né? Então, quanto mais eu me preocupo em ser reconhecido, é sinal que menos espontâneo eu estou sendo. Isso é muito importante. Eu te sugiro, Denise, tente viver mais através de você mesma. Não é uma crítica, por favor, não é? Mas eu acho que essa experiência que a quarentena está te trazendo está fazendo com que você perceba que talvez você esteja vivendo muito através dos outros e pouco através de você. Ah, mas se eu for eu mesma, meu marido vai me deixar. Olha, essas situações precisam ser verificadas. E se for para você viver com ele, se anulando desta maneira, talvez não seja o ideal. Não é? É importante que a pessoa perceba que ela não pode ter o outro se anulando o tempo inteiro, servindo ele o tempo inteiro, né? Isso não traz felicidade nem realização a ninguém. Então, que sirva. Eu acho que muita gente aí vai ter condição de aproveitar, que sirva também para outras pessoas o que a Denise está colocando aqui, né? Só encontro sentido nas coisas se eu estiver nelas. Caso contrário, isso não vai acontecer. E eu queria muito a opinião de vocês dois sobre isso. Bom, Denise, é isso que o Teco falou, né? Eu acho que, penso que no momento em que você cuida do outro, porque enfim, porque o ama, porque gosta de estar junto, isso tem sentido, o agradar é uma coisa natural, né? O agradar é uma consequência do cuidar, do participar de uma vida juntos. Isso não pode ser algo forçado, como o Teco estava dizendo, né? Precisa ser algo natural. E que também não te sobrecarregue, também não te anule, também não te faça ficar em segundo, terceiro plano. Enfim, precisa ser algo bem natural, bem tranquilo mesmo, né? O mal não está na questão de agradar ou não. O mal está aí no sentido disso para sua vida, no sentido disso para o que você tem feito, né? E o David, pensa o que a respeito disso, David? Denise, primeiro, obrigado por sua participação. E eu analiso isso tudo, tudo que foi dito, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que você e os ouvintes vão tirar bastante proveito disso. Mas eu gostaria de colocar duas visões diferentes, duas percepções diferentes que eu tenho sobre isso tudo também, tá? Eu queria agregar, na verdade, não é colocar percepções diferentes, quero agregar. A menos que você seja uma pessoa servidora, que você sinta prazer em servir, viver servindo alguém, né? Aí você precisa analisar no seu dia a dia, no contexto, para ver se é uma característica sua, né? Ok, né? Mas é um ok que eu acho que não é tão ok, porque ninguém fica feliz servindo alguém o tempo todo, mesmo que seja uma característica, tá? E isso também traz uma outra coisa, que eu acho que é a segunda parte do que eu queria dizer. Quando você começa a servir muito alguém, você deixa de viver a sua própria vida. Você começa a viver uma vida para outra pessoa. Você começa a viver uma coisa que não é sua, né? É como se você quisesse viver uma outra vida e deixa de fazer as coisas por você e para você. Então, isso tudo tem que ser colocado na balança, como o Teco disse, e ver se faz sentido para a sua vida, né? Se você achar que não faz sentido e tiver um risco de um rompimento em função disso, avalie com carinho, avalie com cuidado para saber se de repente não faz mais sentido, né, esse rompimento. Mas antes disso, eu acho que uma boa conversa, né, e entender qual vai ser o movimento se você deixar de servir tanto,
Se isso lhe incomoda, qual vai ser o movimento dos dois? Qual vai ser o movimento do casal? Né? E aí vocês vão, consequentemente, colocando as coisas nos eixos, né? Colocando aí o vagão no trilho e as coisas vão andando e a vida vai se desenrolando de uma forma boa, que satisfaça aos dois, não somente a uma das partes. Continuando então o nosso programa, agora nós vamos falar então do Criando Sua Sintonia. Toda semana a gente traz alguma coisa aqui, a Bruna prepara com muito carinho, alguma coisa para a gente ficar sintonizado conosco, né? E também lembrar um pouco do nosso programa e trazer aí e comentar sobre tudo o que a gente fala, especialmente deste quadro que é o Criando Sua Sintonia. Bruna, o que você então pensou, o que você vai trazer aos nossos ouvintes para que eles fiquem sintonizados com eles e criem um bem-estar? É isso mesmo, o quadro é sempre pensando em cultivar, né, esse momento de bem-estar, esse tempo que o ouvinte leva na casa dele aí durante a semana para cuidar de si, para cuidar das pessoas que estão ao seu redor, para trazer esse momento de conforto e de bem-estar. Nessa semana também nós temos uma dica, uma receitinha, algo que é muito antigo, que é muito fácil de fazer, que é o escalda-pés. Todo mundo já deve ter feito em algum momento, já deve ter ouvido falar a respeito desse banho terapêutico para os pés. É um ritual que é praticado há muito tempo, né? É uma técnica milenar. Muitos estudiosos atribuem essa técnica a diversos povos diferentes, mas é uma técnica muito usada na medicina tradicional chinesa, né? Porque eles acreditam que nós temos nos nossos pés cerca de 70 mil terminações nervosas, né? E essas terminações nervosas que se encontram nos nossos pés, elas estão ligadas aos órgãos do nosso corpo. Então, olha a importância do cuidado com os nossos pés. O escalda-pés, ele traz muitos benefícios para o corpo, para a mente, enfim. Ele alivia dores, né, dores físicas, ele alivia o inchaço, cansaço físico, ele relaxa, né, além de proporcionar um grande bem-estar para quem utiliza-se dessa técnica. Tem vários tipos de banhos, né, de escalda-pés. A avó de você já deve ter dado uma receita, a mãe, a tia, a vizinha, enfim. Mas geralmente os escalda-pés eles são feitos com água e sal grosso, né? Porque o sal ele tem a função de ajudar a reduzir o inchaço dos pés. Então, uma receitinha básica: 3 litros de água para mais ou menos meia xícara de chá de sal grosso. Aí você pode associar outras coisas a esse escalda-pés para potencializar os efeitos. Por exemplo, se você fizer esse escalda-pés de água com sal grosso e colocar umas gotinhas de óleo de lavanda, você vai ter um banho relaxante para os pés. Se você colocar umas folhinhas de hortelã, você vai ter um banho que auxilia no cansaço, vai dar uma revigorada. Se você colocar a flor da camomila ou chá de camomila junto com o banho de pés, você vai ter um banho calmante e antibacteriano. Interessante para quem tiver alguma micosezinha, alguma coceirazinha nos dedos, também para já ajudar nesse problema. É interessante também jogar bolas de gude no fundo da bacia em que você faz o escalda-pés, né? E ir fazendo movimentos com os pés em cima dessas bolinhas vai ajudando a provocar mais bem-estar, vai estimulando esses pontos, essas terminações nervosas e vai massageando. Então, assim, é bem simples de fazer, não é algo caro, não é algo que demande muito esforço e é uma técnica que traz muitos benefícios, traz conforto, traz bem-estar e acho que todo mundo pode praticar, né? Então, durante a semana aqui, seria interessante que você fizesse pelo menos um dia para você, para quem está na sua casa, essa técnica de escalda-pés. Aproveite e conte para nós depois quais foram aí os benefícios que você sentiu, como você se sentiu depois de praticar o escalda-pés. Tá joia? Bom banho de pés aí para você então. Agora, Bruna, para ficar claro então, né, como é que tem que estar a temperatura dessa água? Né? Eu imagino que deve
ser quente, né? Por ser escalda-pés, mas enfim, para que não tenha dúvidas, né? Como é que é a temperatura desta água? Quente, uma água numa temperatura que, claro, o corpo suporte. Não vai me colocar água fervendo e botar o pé dentro da bacia, que nós vamos ter problemas, né? Então põe a água quente, de modo que você suporte aí a temperatura. Mas é isso, é água quente com o sal grosso e os outros ingredientes que você desejar colocar, tá bom? Muito bacana, Bruna. Essa questão de escalda-pés é muito relaxante mesmo, né? São para vários fins, né? Então, como a Bruna disse, você pode adicionar algumas ervas, algumas coisas para para mudar um pouco o efeito, né? Mas é sempre muito relaxante. E essa questão da bolinha de gude é muito legal, porque você vai massageando a planta do seu pé. Então é muito legal, muito bacana, viu, Bruna? Gostei bastante e vou fazer. Teco, continuando o nosso programa, como a gente já havia dito, os ouvintes participaram bastante, estão participando do nosso programa. E agora a gente vai falar do caso do Vinícius, né? O Vinícius tem 33 anos e ele escreveu exatamente o seguinte para a gente através do WhatsApp. Ele diz estar cansado de nada dar certo na vida dele. Não consegue se encontrar profissionalmente e sente que tudo o que planeja não dá em nada. Ele reclama ainda que não consegue dormir e que se sente infeliz em boa parte do tempo. Aproveita, Teco, e fala do nascimento dele. Ele nasceu no dia 29 de dezembro. Ele pede a nossa ajuda, uma luz para tentar sair dessa situação. O que você, Teco, pode recomendar e pode orientar aí ao Vinícius, considerando as suas características de nascimento do dia 29 de dezembro? Bom, vamos falar do nosso amigo Vinícius, nosso ouvinte. Um abraço, que nasceu no dia 29/12. 29/12 é uma combinação, Vinícius, que te traz um lado muito humano, muito sensível. Mas o interessante das pessoas 29/12 é que não são necessariamente ambiciosas de bens materiais. Quero ficar rico, quero ficar famoso. Não é muito comum em pessoas desta combinação que você tem aqui, 29/12. Pelo contrário, a maior busca dessas pessoas, no seu caso também, Vinícius, é uma certa realização. É uma ambição, lógico, mas não é uma ambição tão inclinada para o lado material. É uma ambição mais inclinada para um lado de realização pessoal. Vamos dizer, por exemplo, que você tenha um restaurante. Você quer que as pessoas gostem do ambiente, elogiem a comida, você quer sentir o retorno daquele cliente que vai ali, que leva a família. É como se aquilo te trouxesse uma realização pessoal muito grande. Não é apenas ter o restaurante e vender não sei quantos pratos na hora do almoço e o mês que vem eu quero aumentar a venda. E isso não é tanto de uma pessoa como você, Vinícius. E isso tem dois lados, porque você vai precisar buscar essa realização mais ampla do que uma realização material, do que uma realização de fama, como eu falei, ou de ficar famoso no local. Você vai buscar uma realização que entra mais uma parte de bem-estar seu, de você criar uma verdadeira sintonia com o seu trabalho, com o seu talento, com a sua capacidade pessoal. E além disso, você tem um lado crítico muito acentuado. Você pode guardar muito ressentimentos e mágoas também. Então, esse conjunto que eu levantei aqui do seu dia 29/12, Vinícius, talvez faça com que você, sem perceber, perca muito tempo no julgamento, na autoavaliação, pensando e ponderando sobre você mesmo, sobre o que não deu certo, sobre o que você podia ter feito e não fez, que quando você fez errado, você não devia ter feito daquele jeito. Isso acaba sendo um verdadeiro vício nas pessoas.
Pessoas que têm a inclinação de fazer isso com mais força, com mais frequência, elas vão ficando mais negativas, vão se sentindo mais derrotadas. E aí, naturalmente, um dia elas começam a achar que nada dá certo. Não existe a possibilidade de tudo dar certo, como também não existe a possibilidade de nada dar certo. Isso vai sendo criado pela minha mente, pelo meu raciocínio. Como eu te falei, se você começa a pensar muito nas coisas, a fazer com que elas sejam trabalhadas excessivamente na sua mente, eu devia ter feito isso, ou então eu não devia ter feito isso, sem você perceber, você vai criando uma forma muito negativa de ver tudo, inclusive a si próprio. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, ele tem muita força. Você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa bem intencionada, a tua natureza é assim, a tua mente não. Né? A mente humana, ela não é bem intencionada nem otimista, ela é mais crítica, mais negativa, é um outro lado de todos nós. O nosso raciocínio, né? Nós somos mais duros na maneira e na forma de pensarmos. Então nós temos que saber contrabalançar isso. Se a gente se perde ouvindo apenas a atividade mental, a gente vai se tornando mais negativo, a gente vai se tornando mais pessimista, muitas vezes sem se dar conta disso. Não é? Então o que eu ia te sugerir? A tua natureza não é negativa nem pessimista, você tem um forte senso crítico, isso você tem. Mas você não é uma pessoa negativa. Pelo contrário, como eu te disse. Então você tomar um pouco mais de cuidado e prestar mais atenção de como você vem desenvolvendo um raciocínio que vai te julgando, que vai te desqualificando, que vai achando que as coisas para você não dão certo. Isso tudo vai criando como se fosse uma fatalidade, como se isso fosse uma verdade. E aí eu crio uma espécie de um biombo. Uma couraça, eu fico blindado para as coisas que podem acontecer ou serem positivas na minha vida. Muitas religiões falam a respeito disso, da pessoa se colocar com otimismo, da pessoa ter fé, da pessoa acreditar na vida e nela mesma. Isso é fundamental. As religiões falam isso não é à toa, porque é a base do sucesso, da realização. Você busca pelo sucesso, pela realização, mas não, como eu te falei, ficar rico. É um sucesso e uma realização mais ampla que essa, que envolve mais uma autorrealização, uma situação onde você sente que você tem talento, que você está caminhando com crescimento. Então isso tudo não pode acontecer enquanto o pensamento for muito pesado ou negativo. Não seja tão autocrítico com você. Tira um pouco o pé. Começa a perceber que estas coisas vão se aumentando, vão se avolumando. Começa a ver que as coisas não são como você está vendo. Posso te dar a certeza absoluta que a hora que você começar a mudar esse padrão de raciocínio, você vai começar a se surpreender. Você vai ver que parece que as coisas vão começando a ficar melhores. É como se tivesse uma nuvem, né, que não desce para a gente ver o sol acima dela. Começa a dissipar isso. Não há possibilidade das coisas nunca darem certo. Isso não existe, Vinícius. A gente começa a acreditar em tudo isso, né? Eu sei que você tem talento suficiente para mudar esse jogo. Eu tenho certeza disso, basta olhar o teu dia de nascimento. Então vamos mudar esse jogo, vamos parar, como dizia meu avô, de chorar pelo leite derramado. Os nossos erros, eles não têm que ser trabalhados dessa forma. Nós aprendemos fazendo de novo e não criticando. Você é jovem e você com certeza vai mudar esse quadro e vai conseguir, inclusive, influenciar pessoas que você vai encontrar na sua vida, que você vai ver que vão estar vivendo uma situação semelhante a essa que você no momento está vivendo. Você vai ver que ao teu próprio exemplo vai poder ajudar muito estas pessoas. Otimismo. A vida tem e dá muito abertura a todos nós. Só que eu tenho que estar aberto para entender e perceber as aberturas da vida. Muito boa sorte para você, um grande abraço. Bom, é isso então, Vinícius. A gente espera que você se sinta contemplado aí com a resposta do Teco. E se você precisar, mande mais perguntas para nós através do WhatsApp ou através das nossas redes para comentar, enfim, para pedir mais ajuda se for preciso. A gente está aqui à disposição, tá bom? Bom, lembrando aos ouvintes a respeito da nossa pergunta da semana, a gente
precisa muito da sua participação, gosta da participação de vocês. E a pergunta dessa semana é a seguinte, é um pouquinho diferente do que a gente tem feito, mas é bem interessante também, olha lá. Você vai mandar para nós a sua data de nascimento e a data de nascimento de uma pessoa que você gosta muito. Então responde a nossa pergunta pelo WhatsApp, que é o 019 99 444 7312, mandando a sua data de nascimento e a data de nascimento de uma pessoa que você gosta muito, tá bom? A gente vai trazer aqui as características, o signo, nos próximos programas, certo? É isso aí, então não deixem de participar, né? Temos diversos canais, vocês já sabem de todos, conhecem todos, né? Temos o Facebook, que é o Você em Sintonia. Temos também o nosso Instagram, que é o @vocêemsintonia, e o nosso canal no YouTube, que é Você em Sintonia, tá certo? Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O Pet Shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Continuando, Bruna, você também sempre prepara para os nossos ouvintes e para nós também aquela mensagem da semana, né? A mensagem que você busca através das cartas do tarô. Essa semana, o que veio de interessante pra gente que você vai compartilhar conosco? O que o tarô trouxe para nós, Bruna? Bom, David, o tarô essa semana está pedindo, né, está aconselhando para que a gente tenha cautela, tome cuidado com as fofocas, as maledicências, as notícias falsas, as famosas fake news, né? Para que a gente tome cuidado na propagação desse tipo de informação, tá? O tarô pede para que a gente se liberte dessa corrente negativa de propagação de notícias falsas pelo WhatsApp, de comentários que são destrutivos, de imagens que são assim, torturantes. A gente tem visto muita coisa esses últimos dias, principalmente por conta da pandemia, né? Coisas grotescas sendo ditas a respeito da situação da pandemia, imagens muito tristes. Então, assim, a gente precisa se libertar um pouco sair um pouco dessa frequência tão negativa. Tá? O tarô pede para que a gente se liberte um pouco disso, lembrando aquela visão um pouco mais, tentando ter aquela visão um pouco mais otimista. Eu sei que está muito difícil, a gente está muito preocupado, está angustiado, está com medo, mas é preciso romper um pouco com isso, tá? A gente precisa ficar um pouco mais confiante, um pouco mais otimista de que as coisas vão melhorar, porque elas vão melhorar. Em algum momento nós vamos sair disso, mas a gente precisa ficar firme e otimista, tá? Também é preciso que a gente tenha um olhar compassivo, um olhar de empatia com o outro, né? De muita solidariedade. O tarô fala muito a respeito disso. A gente não pode lidar com indiferença
né, com a dor alheia, com o sofrimento alheio. Então a gente precisa sim parar de propagar as falsas notícias, as fofocas, mas a gente também precisa se solidarizar, a gente precisa ter empatia com o sofrimento e a dor do outro. Através de ações, muitas pessoas podem ajudar, enfim, tem várias maneiras de você se solidarizar e ajudar. E eu acho que principalmente através de orações, através da vibração muito positiva. A gente precisa visualizar todos os dias que esse vírus está indo embora, que as pessoas vão recuperar sua saúde, que os efeitos não serão tão devastadores. A gente precisa visualizar isso todos os dias, mentalizar, visualizar e fazer bastante oração para que tenhamos assim uma passagem disso tudo em breve, tá bom? Acho que isso é bem importante para que a gente reflita nessa semana. Muito bacana. Então a mensagem da semana que o tarot traz é incrível, né? Ele vem de encontro ao que a gente vem sentindo, ao que a gente ele traz algumas respostas, né? Pelo menos eu tenho percebido isso para mim, né? E eu acho muito legal quando a Bruna traz aí as mensagens da semana e um direcionamento para que a gente tenha aí uma semana mais harmoniosa e para que a gente se prepare para o próximo programa. Obrigado, viu, Bruna? Mensagem muito bacana. E obrigado ao tarô também, mas sem a sua interpretação maravilhosa, a gente não chega aí a esta mensagem tão bacana que você trouxe pra gente. Bom, e agora chegamos na hora do abraço. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Os abraços dos ouvintes, né? A Dona Luzia ligou pra gente e mandou um abraço para sua irmã Palmira. E mandou também um abraço para todos os ouvintes do nosso programa, para a Bruna, para o Teco e para mim. Então, Dona Luzia, muito obrigado. Abraços recebidos. E nós vamos aproveitar e retribuir o seu abraço também com o nosso abraço para a senhora. Então, um abraço muito carinhoso para a senhora. A gente quer mandar também um abraço ao seu Dirceu Polo, aqui de Nova Odessa, que participou da live da semana passada. Para o Marcos Vinícius Bartolo, que também participou da live na semana passada. E todos os ouvintes que participaram de alguma forma. A gente não consegue aqui falar o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados, tá bom? A gente quer mandar também um abraço aos participantes do programa de hoje, né? Para Dona Palmira e Dona Luzia, que a gente já falou, elas são do Jardim do Éden aqui de Nova Odessa. Queremos mandar um abraço para a Denise, Joelma e Vinícius, que participaram então do programa de hoje. E eu quero mandar um abraço especial para a Luciana Daniela, para a Pamela, Gabriela e Nicolas, todos de Santo André, para a Gabriela Sena e Felipe Luiz de São Paulo. Um abraço carinhoso para todos vocês. Bruna, você vai mandar o seu abraço para quem? Bom, vou mandar o meu abraço para o Pietro, que é o nosso amigo querido lá, que está sempre nos acompanhando. Um abraço para o Arthur, para a Catarina. Um abraço também para Gisele Alves de São Paulo, para Cláudia Moura, Valéria Turini e para a Sandra e o Marcos, que são os meus pais, que estão lá se cuidando nesse momento de quarentena. Continuem se cuidando aí, porque em breve nós nos encontraremos, tá certo? Um forte abraço, estou com saudade de vocês. Com isso, chegamos ao final de mais um programa. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fizemos com muito carinho. Pedimos para que vocês participem através de todos os nossos canais e que vocês tenham uma excelente semana. Até o próximo sábado. Um abraço. Você ouviu? Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.